todos. Olá, Juliana. Olá, Lia. Olá, Luiz Augusto. É um prazer estar aqui com vocês hoje, gravando um dos programas de lançamento do livro Cultura é Território, que é uma publicação da coleção A Ponte. A coleção A Ponte é uma realização do selo Niterói Livros, é um selo ligado à Prefeitura de Niterói, por meio de uma parceria com a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, que é uma instância ligada à Fundação Casa de Rui Barbosa. A coleção A Ponte, ela foi iniciada em 2018, com a publicação de um livro sobre gestão cultural, e agora ela se desdobra nesse segundo livro, Cultura e Território, que reúne 10 artigos inéditos de especialistas em cultura brasileira contemporânea. Por ocasião do lançamento do livro, nós estamos gravando conversas com os autores, né, que escreveram os artigos que estão compilados na publicação, e hoje a gente está aqui com esses dois convidados queridos e especiais que Juliana vai apresentar com mais propriedade agora. Olá, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Lia Calabre? Tudo bem, Lia Baron, minha super mega parceira, querida? A gente agradece imensamente. É muito bom ter vocês com a gente, foi muito bom ter vocês com a gente no livro, no seminário e agora fazendo essa gravação. Eu vou apresentar rapidamente um breve currículo dos nossos dois convidados. A Lia Calabre, ela escreveu o artigo que tem o título de O Direito à Cultura no Brasil do século XXI, Avanços e Retrocessos. A Lia é doutora em História pela UF, professora do PBG Memória e Acervos, da Fundação Casa Rui Barbosa, e do programa de pós-graduação Cultura e Territorialidade da UF. A Lia foi coordenadora da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, e ela é membro do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da UFBA e do LABAC. O Luiz Augusto, ele escreveu o artigo que tem o título Políticas para as Culturas e para as Cidades. Luiz Augusto é professor titular do Departamento de Arte e da Universidade Federal de Fluminense. Ele atua junto à graduação em Produção Cultural e à pós-graduação em Cultura e Territorialidade, também da UF. Luiz Augusto é coordenador do Laboratório de Ações Culturais, LABAC-UF. A gente vai começar pelo Luiz. Luiz, seguinte, no seu artigo, você propõe uma reflexão sobre políticas culturais para territórios, né? E por isso dialoga muito claramente com os outros artigos do livro, mas você especialmente, aliás, você tem um olhar especial para aquelas políticas culturais que são construídas a partir de experiências efetivas de participação comunitária. A gente queria te perguntar, a gente queria que você falasse um pouco sobre o seu artigo, sobretudo sobre essa perspectiva que você defende no texto, de a construção das políticas culturais, ela deve ir além das gestões públicas governamentais. Isso que você chama de uma espécie de duplo exercício, em que os cidadãos também constroem políticas e eles ressignificam esses processos, né? Acho que isso é uma coisa que é muito especial no seu artigo e muito diferente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o artigo como um todo, mas se pudesse detalhar um pouco isso para a gente, ia ser bem importante. É contigo. Ok, minhas três amigas aqui presentes nessa conversa. Como você já colocou, Juliana, o próprio título do artigo já puxa essa coisa, né? As políticas para as culturas e para as cidades. Com as políticas aí, tentando colocar essa questão, a política enquanto participação, enquanto foro de participação, de militância, de disputa de todos nós, sujeitos sociais como um todo. Então, ultrapassando a questão das políticas públicas governamentais. Talvez a forma de marcar isso seja chamar de políticas governamentais, as emanadas do governo, e de políticas culturais, aí essa dimensão de que todos nós podemos e devemos estar inseridos, né? A gente não tem, quer dizer, no artigo até brinco, puxo as palavras em inglês a gente até tem essa diferenciação. Mas politics seriam as culturas produzidas por todos e as policy como as políticas governamentais. Então, busco essas palavras em inglês, até porque no final eu faço aí um outro trocadilho com essas
cultural politics e as cultural policies, que justamente o que eu entendo é que as políticas culturais comunitárias, vamos chamar assim, de todos nós, deviam ser elas as impulsionadoras das políticas governamentais. Cabe ao gestor conseguir fazer essas leituras, incorporar as demandas, para que essas disputas, essas colocações de políticas, de programas, de ações às quais necessitamos, fossem protagonizadas na esfera governamental sobre essas demandas, né? Mas isso pouco acontece. Isso, em alguns momentos, se a gente for pegar aí a história das políticas culturais brasileiras, em alguns momentos isso acontece, em outros isso é altamente negado. A gente vive essa conjuntura muito instabilizada sobre essas demandas, né? Então, de gestões, menos governamentais, que sejam gestões compartilhadas. As próprias duas leis mais recentes que apontariam esse caminho, a Lei do Sistema Nacional de Cultura e a Política Nacional de Cultura Viva, que seriam duas intenções de leis do que o governo alavanca, mas que propõe e só funcionam se alavancadas em conjunto com a sociedade civil, elas estão com poucos avanços, né, nesses seus já 6 para mais anos, considerando essas duas leis, né? Então, a ideia é essa, trabalhar isso e sempre um reflexo aí com a cidade, porque assim, não sei se ao avançar demais vocês me interrompam, tá? Mas um pouco a discussão do texto é trabalhar essa perspectiva dessas políticas e dessas ações como direitos. Então, os direitos culturais estariam nessa pegada de termos direitos a nos expressarmos culturalmente, a sermos criadores de cultura, como todos nós somos, né? E direitos de planejar nas políticas públicas também, né? No que a Mariana Chauí chama de cidadania cultural. Então, a dimensão das políticas governamentais deviam ser indutoras, fomentadoras desses nossos direitos como um todo. Não acontece. Normalmente não acontece em nenhum desses planos, né, quanto políticas governamentais. O que é uma pena, porque a máquina estatal, as máquinas estatais, elas têm muita potência para fomentar essas questões. A sociedade faz também, né? Pegar minimamente o exemplo, as rodas culturais nas praças da nossa cidade, teriam exemplos de políticas culturais alavancadas por esforços comunitários, porque são pautadas nessa dimensão, né? Eu chego a comentar no livro, rapidamente, eu coordenei um ponto de cultura lá entre 2006 e 2012, aqui em Niterói, que, primeiro, é muito interessante ver aqueles jovens, né, de 12, 13, não iam no máximo até 16, 17 anos, entenderem, perceberem como agentes partícipes e até como alavancadores de políticas culturais, que estavam sendo emanadas de uma esfera macro, esfera federal, como a política de ponto de cultura, mas que pressupunham, instigavam que todos eles, inclusive, fossem não beneficiários daquela ação, mas pudessem ser partícipes. Então, a gente tentava, pelo menos no espaço do ponto de cultura, alavancar que esses protagonismos acontecessem. Eu entendo que essa dimensão da política ela é um exercício, ela é construtivista. A gente aprende fazendo. Quanto mais a gente expressa e vivencia essa nossa dimensão pública, política, mais a gente aprende a caminhar nela. Então, por isso que isso tem que ser um esforço conjugado entre práticas governamentais e práticas comunitárias, vamos chamar assim, societárias, que nos induzam, nos fomentem, nos instiguem, né, a caminhar nessa perspectiva, tá? Obrigada, Luiz. Obrigadíssimo. A gente volta já ao seu artigo. Vou passar a palavra um pouquinho aqui para a Lia. Lia, a gente percebe que o seu artigo está realmente muito afim, muito alinhado com essa fala que o Luiz Augusto fez agora, e com o artigo dele, não é à toa que a gente colocou vocês dois juntos aqui para conversar. E no seu artigo você parte de um lugar assim híbrido, né, de pesquisadora e gestora, parte da sua experiência como pesquisadora e gestora, para comentar avanços e retrocessos na construção dessa ideia de direito à cultura, que é uma ideia que nos é tão cara, e você, como uma pessoa que participou de muitos processos de institucionalização da cultura no Brasil, parte da sua experiência
para fazer essa reconstituição histórica, principalmente da história recente desse conceito. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre isso, sobre a noção de direito à cultura. Bom, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, amigos queridos, né? Ter participado do seminário foi muito bacana. Eu queria, inclusive, né, parabenizar o trabalho da equipe e da secretaria e começar meio que me desculpando, né, publicamente, porque eu escrevo um artigo sobre direito à cultura no Brasil e começo com uma experiência do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu sempre brinco que nós, historiadores, e eu ouço, eu aprendi ouvindo isso fora da cidade do estado do Rio de Janeiro, temos o hábito de dizer assim, história do rádio no Brasil, e aí trabalha a história da Rádio Nacional. Aí o pessoal fala, pô, mas é só porque ela era transmitida e ouvida no Brasil inteiro, mas né, havia rádios, outras grandes emissoras no país. Então, eu começo meio me desculpando para os futuros leitores, mas a ideia, quando eu comecei exatamente com a experiência de 2002, está muito ligada exatamente aos primeiros parágrafos do artigo, quando eu digo que eu vou me dar o direito de estar em dois lugares, de ser dois personagens, ou como, né, uma vez falou o Gottschgar, usar os dois chapéus, né, o de pesquisadora e o de gestora, o de alguém. O tempo vai passando e como você pesquisa, mas também participa, mas também assiste, né? Uma vez numa reunião, a pessoa falou, não, porque ele é um arquivo vivo, então eu me dei esse direito de lugar de arquivo vivo para discutir a questão do direito cultural, usando uma experiência que eu considero muito bacana e que eu acho que dialoga muito com esse momento que a gente está, né, nesses 18 anos depois, com toda a mobilização que vem ocorrendo em torno da questão da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com a reorganização de fóruns, da sociedade civil para acompanhar, compartilhar o trabalho das secretarias na operacionalização da lei, que foi a experiência do Seminário Permanente de Políticas Culturais do Estado do Rio de Janeiro, que foi uma iniciativa, que foi uma mobilização dos gestores do interior que fizeram, né, ao longo do começo dos anos 2000, começaram a se mobilizar, primeiro, para compartilhar experiências, e segundo, num determinado momento, eles identificam que era preciso uma formação especial, se organizam e vêm exatamente em cima da discussão sobre o direito à cultura e o dever do Estado, cobrar do Estado, através da universidade pública, um projeto de formação continuada de gestores de cultura para o Estado do Rio de Janeiro. Né? E a gente vê, por exemplo, toda a discussão sobre direito à cultura, que foi largamente feita no final dos anos 80, no todo o processo constituinte que resultou na Constituição Cidadã, ela ficou ali como um lugar onde a gente sempre se referia, mas que não tinha tomado efetividade, que não tinha acontecido efetivamente ao longo dos anos 90, à exceção de algumas pequenas experiências municipais e estaduais, mas a Constituição Federal não era cumprida pelo governo federal. Então, a questão do direito à cultura e dos deveres do Estado não estavam ali presentes no dia a dia das pessoas ao longo dos anos 90, e é interessante a gente perceber que exatamente esse artigo, as constituições estaduais, também promulgadas nos anos 80, elas de alguma forma repetem alguns dos princípios, dos artigos principais da Constituição Federal, e na Constituição Estadual estava lá o dever do Estado, o direito à cultura e o dever do Estado de garantir. Então, esse grupo de gestores
vai à universidade pública e fala, não, se é dever do Estado e se a universidade é estadual, né, ela tem o dever de fornecer para a gente aquilo que a gente identificou que está faltando. A gente tem esse direito e a Constituição estadual garante. E aí é muito interessante, porque essa experiência, que no caso do Estado do Rio de Janeiro foi o embrião para a formação de um conjunto de gestores que hoje estão atuando, ou de um conjunto de gestores da sociedade civil que estão em organizações das mais diversas, de ativistas culturais, de produtores, ela de alguma forma foi rememorada no fórum que está sendo que está articulado exatamente para garantir a operacionalização da Lei de Emergência Cultural e que está com, né, eles fecharam em acho que 70% ou 80% de participação da sociedade civil e 20% da participação de gestores públicos para fazer esse acompanhamento. E eles rememoraram exatamente que essa discussão sobre o direito à formação, sobre o direito ao acesso, sobre cultura e território, dialogando, né, com as questões do Luiz, no Estado tiveram uma grande efervescência em 2002. Então, relendo o texto para essa conversa hoje, eu fiquei muito feliz. Eu não lembrava que eu tinha começado esse artigo falando da experiência do seminário permanente. Então, foi muito bacana reencontrar, e aí vão lá as minhas desculpas, né, para o resto do país, entendeu? Assim, até porque ao longo do artigo, então, eu vou discutir as experiências federais, efetivamente, né, a gestão Gil e a gestão Juca, na questão da Conferência Nacional de Cultura, e eu centrei um pouco a discussão do direito à cultura, que poderia ter sido abordado por vários viés, em duas questões mais especiais. A questão da participação social, então, a questão das conferências, e aí, de novo, é interessante, porque a gente estava lá, naquele momento, pensando na efetiva estruturação do sistema, no processo de adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura, e aí a gente, o artigo foi escrito um pouco no encontro da continuidade desse processo com a chegada de um novo grupo ao poder e o início de um processo de desmonte dos canais e das instâncias de participação social, um início de desmonte ou de relativização do conceito de direito à cultura e de dever do Estado, né? Um processo de perseguição intensa ao campo da cultura, ao campo da educação, ao campo da ciência. Então, é interessante, assim, de alguma maneira, encontrar, né, rever a experiência de 2002, que eu começo aqui, e pensar, na verdade, que aí agora é diferente. Novamente parecido com a experiência de 2002 e diferente daquilo que a gente teve 2003, 2004, 2005, que tinha um discurso que o processo de mobilização se dava por estímulo do governo federal, e eu tinha vivenciado uma experiência muito particular no estado do Rio de Janeiro, que a demanda, a participação e a cobrança, ela precede a chegada do ministro Gil, ela precede, né, a presença do presidente Lula, porque ela está em 2002, em pleno Fernando Henrique Cardoso, né, então, né, em pleno império das leis de incentivo. Então, é uma mobilização local que faz um diagnóstico assim: precisamos ter formação para que possamos fazer valer os nossos direitos. E aí, novamente, num momento de retirada desses direitos, num momento de desarticulação de um processo desse longo tempo, novamente, e felizmente, um processo de mobilização, um processo de fóruns, um processo de conselhos, um processo de criação de observatórios a partir da sociedade civil, de acompanhamento de controle social. Então, de alguma maneira, esse passeio que eu fiz meio desorganizado ao longo do artigo, por uma série de questões que pontuam a questão do direito
cultural, numa série de momentos que podem pontuar as questões dos direitos culturais. Isso não está no artigo, muito felizmente, porque o artigo é do ano anterior, muito felizmente a gente vê uma série dessas demandas serem recolocadas sobre assim, estamos de novo aqui para fazer valer os direitos que estão constitucionalizados, que estão nas constituições estaduais, que está na Constituição Federal e que está nas leis orgânicas dos municípios. Estamos aqui para ativar e fazer valer as adesões aos sistemas estaduais, aos sistemas municipais, né? Uma escola de política cultural, demandamos, a formação é um elemento fundamental. Então, é interessante, de alguma maneira, ainda que, relendo o artigo, ele esteja... eu considerei, né, a crítica da autora, assim, que eu podia ter amarrado melhor uma série de coisas, mas eu fiz um passeio muito extenso, mas é muito interessante perceber que várias dessas questões, e as questões que estavam lá presentes em 2002, num governo que não estava, naquele momento, fazendo valer o direito constitucional, estão retomadas agora com a lei de emergência, e, de novo, a gente tem uma articulação territorial, né, de baixo para cima, né, dos municípios para os estados e dos estados para o governo federal, para a efetivação dos direitos culturais. Então, eu fico muito feliz, né, com o lançamento do livro, com uma ação municipal, né, e aqui vai meu elogio especial ao município de Niterói, que em todos esses processos de desmonte andou na contramão, inclusive na questão da pandemia e dos auxílios emergenciais. E aí é interessante a gente ver, de novo, quer dizer, eu volto à experiência de 2002, ela foi rememorada, inclusive, pelo pessoal do Fórum, né, como uma escola e como um ativamento necessário, quer dizer, a mobilização é necessária para que você possa efetivamente garantir que os direitos ocorram. É isso, e continuamos. Luiz, eu vou pegar uma carona. Obrigada, Lia. E eu vou pegar uma carona nessa fala da Lia, porque eu também acho que o seu artigo ele é super atual. Ele foi escrito em 2018 e a leitura que eu fiz dele, que a gente releu agora para fazer as entrevistas, para montar as perguntas para vocês, para fazer essa conversa, né? Eu fiquei com essa mesma sensação do quanto que o artigo de vocês tem esse nível de atualidade, e especialmente para a gente pensar essa conjuntura desse debate da lei de emergência cultural. Então, a minha segunda pergunta não dava para ser diferente sobre isso, né? Luiz, enfim, para quem não sabe, é um grande especialista no Sistema Nacional de Cultura, mas no Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Ele é um dos que mais acompanhou, formulou, ajudou nessa montagem do Sistema Estadual de Cultura no Rio de Janeiro, num outro momento, e aí eu queria que você falasse um pouco isso, mas especialmente a minha pergunta está na questão do desafio da implantação dessa lei de emergência cultural. Assim. Ontem a gente estava conversando, ali a Barão lembrava, assim, nunca se teve tanto dinheiro disponibilizado, né, são 3 bi, e tanta gente precisando, em função não só de um cenário, né, de dificuldades, de fragilidades que o campo da cultura tem, mas de um cenário especial da pandemia, né? Como todo mundo fala, foi o primeiro setor a fechar e provavelmente vai ser o último a se reabrir nesse processo aí, pelo menos na lógica dos eventos, né, e da necessidade do público, das linguagens. Então, assim, não há dúvida que a lei ela vem com uma oferta ou com uma esperança, inclusive nessa perspectiva que a Lia Calabi estava falando, né, da gente conseguir implantar uma série de ferramentas, mecanismos que vinham sendo construídos, mas não há dúvida, pelo menos para mim, essa é a minha leitura, que é um desafio enorme, especialmente para estados e municípios que têm fragilidades e não têm no seu costume esse tipo de coisa. Estou falando de cadastro, estou falando de mapeamento, estou falando de ferramentas, estou falando de uma série de coisas. Então, Luiz, eu queria te perguntar um pouco isso. Assim, como é que você está vendo esse processo e como é que, de repente, o olhar territorial pode contribuir
para a implementação da lei nesse processo. Beleza. Antes de chegar nisso, acho que, na verdade, essas falas são conversas, né? Isso ali chamou toda a atenção dos direitos culturais. Meu texto faz muito isso também. Acho que a gente está clamando nossos direitos a ter direitos, de uma maneira geral. Uma parte do meu artigo é direito à cultura, a parte seguinte é direito à cidade. Eu acho que é um outro direito que nos é negado o tempo todo. Em termos de mobilidade urbana, e aí, sobretudo, sobre esse viés da cultura, em termos do reconhecimento e fortalecimento das práticas que acontecem nos territórios. Normalmente, as políticas públicas de cultura fazem o que? Elas levam ações externas aos territórios para a perspectiva de democratização da cultura, que é bom, mas não fomenta aquilo que os territórios criam. É como o título do livro de vocês é ótimo, cultura é território. Podemos até brincar ao contrário, território é a cultura. A cultura é isso, nas nossas territorialidades, nas nossas práticas espacializadas, nas nossas apropriações do lugar, do território em si, etc. Então, a segunda parte do capítulo, né, discute isso, como o território é negado, o direito à cidade é negado. Tá lá, não vou entrar pelo que está escrito lá, acho que é legal, porque tem umas coisas interessantes ali, mas aí vou focar agora no que sempre me traz, que é uma perspectiva que nem está no texto, mas que é uma perspectiva que dialoga com o que está no texto. Mas acho que, justamente por conta das políticas públicas de cultura não focalizarem a perspectiva do território enquanto produtor de cultura, com isso ela invisibiliza e os municípios nem têm clareza e nem têm conhecimento de quais são suas práticas, efetivamente. Então, aquilo que os sistemas municipais, estaduais, o Sistema Nacional de Cultura já apontava como um norte, que era o reconhecimento dos diagnósticos, a gente não tem. Não tem plenamente nenhuma dessas esferas. Tá? Quer dizer, eu acho que agora, com a emergência da Lei Aldir Blanc, os municípios não vão conseguir fazer diagnóstico, não vão conseguir fazer mapeamentos efetivos, vão fazer cadastros. Porque é aquela coisa de simplesmente reconhecer para tentar chegar nesses sujeitos, nessas práticas. Tá? O que eu espero que aconteça é que, incitado por isso, os municípios transformem esse conhecimento em política e avancem na perspectiva de mapear, de fato, o que acontece nos territórios e promover diagnósticos disso e implementar políticas a partir daí. Políticas que vão ter que, a meu ver, e eu acho que não há outro caminho, tem que ser nessa perspectiva de trazer o que o território faz, fortalecer o que o território faz. Tá? Isso parece, isso não é novidade. Estou aqui, a Lia Barou, que foi uma das pessoas que fomentou essa perspectiva quando implementou uma política como ações locais. Tá? Mas isso não é o que recorrentemente acontece. O que acontece são as gestões não terem conhecimento das práticas que acontecem territorializadas. E digo mais, em termos aí macro de políticas culturais, governamentais, o que há é um impedimento dessas práticas, que eu no artigo vou usar uma autora iraniana que eu gosto muito, que é a Faranak Beraftali, como é que essas práticas territorializadas, elas são muitas vezes criminalizadas. E isso a gente vê acontecendo, aí os exemplos seriam vários. Tá? E aí, só fazendo o gancho com o que eu falei antes, que eu peguei aqueles dois termos em inglês para falar dos cultural politics, deviam ser as embasadoras das cultural policies. Quer dizer, o que fazemos comunitariamente tem que ser o condutor das políticas governamentais. Além disso não acontecer, acontece o contrário, a criminalização. O police culture, para brincar com o termo, quer dizer, não é nem o politics sem o policy, é o policed. Essas práticas culturais elas são criminalizadas, são policiadas, são impedidas de acontecer. É a contramão do que eu estou argumentando aqui. Quer dizer, não só não reconhece as práticas, não só não territorializa suas políticas, como as criminaliza. O máximo o que normalmente, não o máximo, o que normalmente a gente vê acontecer em termos de políticas culturais que focalizam o território, ou é levando práticas externas, tá? Ou é achando que eu tenho que descentralizar equipamento cultural. Temos sim.
mas se o equipamento cultural continuar sendo um suporte de práticas externas, eu simplesmente desconcentrei o equipamento, não territorializei minha prática e minha ação. Então, eu acho que é esse um pouco a questão. Muito obrigada, Luiz. A gente, só fazer um link na conversa que a gente teve com o professor Albino Rubim a respeito do texto que ele escreveu para o livro. A gente ficou bastante tempo falando sobre isso, sobre a diferença entre territorialização e descentralização. Então, acho que no final, todos os textos que foram escritos e os comentários sobre os textos vão se amarrando, né? De alguma maneira. Lia, eu vou seguir aqui na mesma toada da Ju e do Luiz, voltando o foco um pouco da nossa conversa para essa questão do território. No seu artigo, você fala bastante da importância da cultura na reconstituição da esfera pública. Essa é uma tarefa cada vez mais urgente, já era em 2018, agora em 2020, ainda mais. E aí, você termina o seu artigo com uma frase alentadora, assim, otimista, que eu queria que você comentasse. Você fala assim: continuo a acreditar que a gestão municipal de cultura, as políticas culturais territoriais, podem contribuir para a conformação de um novo cenário futuro, o de uma sociedade democrática e participativa, com a existência efetiva de uma cidadania cultural. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, qual é o lugar do território, das expressões culturais de dimensão territorial, das políticas culturais voltadas para o reconhecimento dessas expressões nessa tarefa gigante de reconstituir a esfera pública. Acho que o Luiz já de alguma maneira, tocou um pouco nisso, quando a gente está falando realmente da necessidade do conhecimento da gestão pública sobre o que se passa no próprio território, né? Da transformação de informação em conhecimento, né? Na gestão pública, a gente acaba produzindo muita informação e pouco conhecimento, né? Os cadastros, as bases, a gente está sempre produzindo informação para responder os órgãos de controle, para fazer um relatório de final de ano, mas a gente produz pouco conhecimento, né? E um dos exercícios, e esse ano, no início dos anos 2000, que era exatamente transformar, primeiro produzir informações, porque naquele momento nem informações a gente tinha, e depois transformar isso em conhecimento, e transformar esse conhecimento em diagnóstico e base para novas políticas. O que a gente percebeu, assim, eu tenho visto nesses últimos 4 anos, né, nos 2 anos da gestão, enfim, do presidente Temer né, e agora com quase 2 anos da gestão do Bolsonaro, são a apropriação por algumas gestões públicas, mas também por alguns ativistas territoriais, de um conjunto de conceitos e de um conjunto de iniciativas que vinham sendo trabalhados e que vinham, de certa forma, até sendo questionados, assim, é uma ação de cima para baixo, é uma proposição do governo federal sendo imposta aos territórios. E aí é muito interessante, né, nessa análise, o Brasil é muito diverso, o Brasil é muito grande, a capacidade de articulação dos agentes culturais é muito diverso, tem a questão da diferença dos tamanhos, mas também tem a questão da diferença das dinâmicas. Não necessariamente municípios de grande porte têm uma grande dinâmica cultural. Muitas vezes municípios de médio porte, quase de pequeno porte, têm uma dinâmica cultural. Se a gente vai lá para o interior do Ceará, a gente percebe um conjunto de pequenos municípios que tem uma dinâmica cultural que é show em relação até a municípios de maior porte. Então, todos esses elementos precisam ser discutidos e ser ponderados. Mas a gente vem verificando,
inclusive, assim, essa ideia das políticas, das ações, dos projetos culturais, no ativamento desses novos processos. Eu acho que hoje a questão da lei de emergência cultural, ela é uma bela experiência de novos ativamentos de novos dispositivos. Ela foi, durante a elaboração, discutida com a sociedade, o que não acontece nunca, mas discutida de verdade. Não é colocada numa consulta pública que as pessoas dizem sim ou não, fazem meia dúzia de debates e depois os sujeitos que elaboram a lei se lixam para o resultado. Se a gente fizer um levantamento de o que as consultas públicas, o resultado das consultas públicas e a efetivação ou não daquilo que foi consultado, a gente vai ver que vai exatamente na contramão. Aquilo, muitas vezes, o que a sociedade diz não é aprovado e o que a sociedade diz sim não é aprovado. Então, né, o recurso da consulta pública, ela não é suficiente, ela é muito distante. Então, o processo da construção da lei, até porque, pela emergência que se tinha, pela complexidade do setor, né, porque você estava envolvendo toda a cadeia, do pequeno artesão ao espaço cultural, enfim. A diversidade do país e o número grande de projetos que tinha em torno, que precisavam ser reunidos, obrigaram o legislativo a fazer um esforço que não é comum, que é reunir projetos e ouvir pessoas das mais diferentes. Então, por exemplo, esse talvez seja um bom exemplo daquilo que o Vitor Witt coloca, da política cultural ativando, na verdade, ou novos dispositivos, né? Acho que foi um bom exercício. A área da cultura, a área dos profissionais, né, dos fazedores de cultura, é uma área que tem uma tradição, que veio adquirindo uma tradição de discussão. O programa Cultura Viva, até porque você tem o Conselho de Museus, os conselhos, a museologia social, a área do patrimônio imaterial, né, a gente teve conferências para as culturas populares, Conferência Nacional de Cultura. Então, digamos que houve um aprendizado, né, nesses últimos 15 anos, pelo menos, de processos participativos, de processos de escuta e de fala, né? Porque, ou ao contrário, de fala e de escuta. Né? As pessoas puderam falar, mas elas foram escutadas, elas não falaram ao léu e o que elas falaram não foi ouvido. Então, a gente veio num processo, e esse processo é territorial. O cara, ele vai discutir a pauta, eu assisti muito, ele vai discutir a pauta proposta pelo governo federal, mas ele primeiro quer discutir o território. Ele quer falar sobre os problemas locais, ele quer falar, né, tá bom, a gente contribui, faz lá a colaboração para as diretrizes, porque vai para a Conferência Nacional, mas a gente quer discutir o território, a gente quer falar com gestores, a gente quer conhecer as pessoas. Então, assim, você tem um processo de ativamento e um processo de apropriação, efetivamente, do direito. Eu acredito muito em processos também que possam vir dos territórios. Assim, a gente tem um desenho federativo que dá para o município uma autonomia bastante razoável. Né? Se esses processos forem efetivamente ativados nos municípios, a gente corre o risco, né? Tem a possibilidade, né? Tem a esperança de que você vá tendo desdobramento para os estados e depois para o governo federal. Também não adianta belíssimos programas vindo do governo federal se eles não são apropriados no território. Então, acho que esse encontro entre pessoas, desejos e ativamentos é muito interessante. E o que a gente tem percebido, acompanhando os fóruns, eu não tenho, até porque tem muita coisa acontecendo, mas de vez em quando eu acompanho a Escola de Políticas Públicas, de vez em quando eu acompanho as discussões propostas pelo Legislativo, ora acompanho um pouco mais de perto o Fórum do Estado do Rio de Janeiro, mas sei que nos outros estados estão acontecendo fóruns, e que o Fórum do Rio de Janeiro ele é o desdobramento de fóruns, do Fórum do Médio Paraíba, do Fórum do Norte Fluminense, do Fórum. Então, isso é interessante, porque você tem os fóruns menores. Então, assim, e aí é isso que mantém acesa a minha esperança, né, que num processo de territorialização, e aí eu acho que
enfim, a questão da emergência, assim, nenhum de nós queria a pandemia, ninguém de nós queria a situação em que nos encontramos, mas ela foi, na verdade, um disparador, novamente, um motivador para que as pessoas voltassem a se reunir, voltassem a discutir, e a cobrar dos municípios os seus direitos e a buscar, inclusive, Luiz, dizer para essas gestões como efetivamente elas podem aproveitar a oportunidade para ter o conhecimento sobre o que acontece no território e como depois, e essa discussão já está acontecendo, e como depois aproveitar isso, né? Não deixar que isso seja pura informação, que isso se transforme em conhecimento para que você possa ter novos projetos e novas políticas territoriais. Mas, assim, são conjecturas, mas a gente tem, de alguma maneira, visto uma mobilização e um movimento que, quando eu escrevi isso não estava acontecendo, mas que nos mostra que algumas coisas caminham nessa direção. É isso. Obrigada, Lia. Está acabando o nosso tempo, lamentavelmente. Enfim, conversar com vocês dois, para mim, é um privilégio. Eu sou tanto eu quanto Lia somos professoras da área de políticas culturais, então vocês são dois ícones, pesquisadores, professores também dessa área, então são nossas referências bibliográficas. Então, ter vocês nesse tempo conversando com a gente é uma delícia, foi incrível, a gente super agradece. Antes da Lia fazer o encerramento, eu queria passar para o Luiz primeiro e depois para a Lia Calab, para vocês fazerem considerações gerais, se quiser falar alguma coisa que também a gente acabou não perguntando pela falta do tempo, fazer complementação. Nosso muito obrigado. A palavra é com você, é sua, Luiz. Valeu. Bem, gente, agradecer o convite. Mas quero ter umas considerações, sim. Que ali atrás é muito pertinente, quer dizer, tomara que essa conjuntura emergencial e tão perversa permita alavancar processos que coloquem o binóculo na posição correta. Essa metáfora eu já usei em outros textos, não no capítulo do livro de vocês, mas assim, a gente está usando, de maneira geral, a sociedade, o binóculo invertido. Em vez de nos aproximar da realidade, a gente está distanciando. E aí ver a cultura como um espetáculo que eu vejo à distância e a cidade também. Em vez de estar me apropriando dos espaços, eu coloco tudo lá distanciado. Eu olho o espaço, eu olho a cultura. Então, precisamos de botar o binóculo na posição correta. Ajustar as lentes para que, de fato, essas coisas sejam próximas. E, no caso das políticas de cultura governamentais, sobretudo, o estar próximo é estar participando. É transformar um aparato meramente legal em algo legítimo. É fazer o que a experiência da Lei Aldir Blanc propiciou, que fosse uma construção coletiva. É fazer com que a implantação da lei agora não se extinga em dezembro com os repasses dos dinheiros, mas que implemente novas práticas de relação entre sociedade e gestor, sobretudo na esfera local, que é a esfera territorializada, né? Então, eu fico na expectativa que esse binóculo fique invertido. A gente não continuar vendo lá tudo como um espetáculo. E aí, sim, a questão do espetáculo, só rapidamente, foi um pouco fio condutor do meu capítulo no livro, já que é para fechar com ele. Porque eu trabalho com as 4 partes do livro, assim, eu abro a cortina, faço um ato 1, ato 2 e caio o pano. Justamente porque eu trabalhei com essa questão da espetacularização da cultura, a espetacularização da cidade, que, na verdade, não garantem, elas mais negam nosso direito à cultura, nosso direito à cidade. Então, foi a forma que eu encontrei para, no artigo, trabalhar isso que era um plano de fundo que eu queria de fomentar as diversidades da cultura e dos territórios. Foi uma grande oportunidade ter podido escrever sobre isso, nessa estrutura. Eu estou doido para poder utilizar meu texto, ele agora sendo publicado vai ser ótimo, porque fiquei feliz com o que eu fiz, fico feliz por vocês terem feito o convite e terem oportunizado isso, e agradeço. E a conversa com vocês três é sempre uma conversa deliciosa, né? Lia, suas considerações finais, por favor. Sim.
Bom, primeiro quero desejar, agradecer muito, na verdade, parabenizar a equipe, esse projeto que culmina no livro foi muito bacana como um todo. Quem teve experiência, a oportunidade de participar do seminário, o seminário foi fantástico, foi inclusive bem próximo daquelas minhas expectativas de ações territorializadas, quer dizer, quando você junta, na verdade, ativistas, pesquisadores, estudiosos, estudantes, gestão pública, para discutir um pouco, e aí você tem, na verdade, as várias temperaturas, né? As várias falas, as várias perspectivas. Então, na verdade, eu queria agradecer muito, queria desejar vida longa à coleção, né? A gente está aí no segundo volume, dizer que foi uma experiência muito legal ter trabalhado com vocês no primeiro volume, no segundo volume, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com a equipe nos dois, né? De ser aí parceira dos dois seminários e, na verdade, das duas publicações, né? Quero parabenizar muito a todo mundo e são exatamente, e Juliana, ações como essas que ainda me fazem acreditar na potencialidade do território e de que é isso, a cultura se faz no lugar, ela se faz no território. E aí, se a gente interfere, se a gente democratiza, se a gente estimula e efetiva a participação e a garantia dos direitos no território, a repercussão disso, né, a multiplicação disso para a ampliação do território município, para o território estado, para o território federal, no mínimo, uma questão de tempo, no mínimo uma questão de amadurecimento do conjunto das gestões, até porque, novamente, assim, a gente também não pode esquecer, nós temos um Brasil, quase um Brasis mesmo, assim, quase no plural, porque a ideia é essa, com múltiplas territorialidades. Nós temos múltiplos Brasis. Então, a gente também precisa contribuir de alguma maneira para que o que se produz aqui, e o livro vai permitir, circule da maneira mais aberta e mais democrática, chegue a todos os cantos, para que a gente possa, de alguma maneira, ir igualando o tempo das reflexões, igualando o tempo das iniciativas. Super obrigada para vocês. Foi ótimo, Luiz. É um prazerzão estar sempre com vocês. Obrigada, Lia. Obrigada, Luiz. Queria falar para vocês que para a gente assim, é realmente um prazer. E assim, queria agradecer muito o fato de vocês estarem aqui nos ajudando. A nossa bibliografia está aqui hoje nos ajudando a ler o cenário atual, né? Não é só a bibliografia, eles nos esclarecem sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade e que nos colocam muitos desafios interpretativos, né? No campo da interpretação e no campo do ativismo. Então, poder contar com o auxílio de vocês, o auxílio luxuoso nessa leitura, né, dos tempos que nós estamos vivendo, e poder contar com vocês aqui também nessa oportunidade de atualizar os textos de vocês à luz dos acontecimentos recentes, né? Também essa experiência, eu acho que para a gente é muito, muito bacana, muito interessante. Eu queria também agradecer a disponibilidade de vocês de estarem com a gente durante todo esse processo, desde o seminário, passando pela escritura do artigo, e esse momento agora de poder comentá-los. E também queria agradecer a parceria, tanto da UF, nesse movimento todo de construção de seminários, de construção de um processo de construção de conhecimento, né? Assim, junto com a juventude, junto com os alunos, envolvendo a Prefeitura de Niterói, envolvendo a instituição de referência, né, nessa relação de ensino na cidade. E queria agradecer especialmente a Lia por ter feito essa interlocução da Prefeitura de Niterói com a Fundação Casa de Rui Barbosa e com a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, ter sido a líder desse processo de conveniamento entre essas instituições, que permite que a gente realize esse projeto de seminários e da coleção A Ponte. A gente realmente espera que essa coleção tenha vida longa, e isso só está sendo possível por conta da sua interlocução. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje com esses agradecimentos especiais, e espero que a gente possa continuar se encontrando muito
nos ambientes virtuais e logo, logo presenciais. Fico nessa expectativa. Obrigada. Obrigada mesmo. Até a próxima.